Palavra de hoje: deixe a luz brilhar. Parte final. Pastor, como é que eu posso resplandecer a minha luz? Então, você faz isso simplesmente por estar presente. Você entende o que eu estou dizendo? Só porque você está aqui, sem fazer nada, sem falar nada, você chega e senta, você já é luz. Pessoas te olham e falam, tem algo diferente. Mas o que é diferente? Ele só chegou e sentou. Não sei. É a luz. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você não tem que fazer nada. Só viver o seu dia a dia em Deus, em paz, em Cristo, desfrutando dessa história de amor, desse romance divino. Só isso. Sem fazer nada, você já é luz. Mas há pelo menos 3 níveis de testemunho que manifesta a luz. Ok? Você não vai achar isso em livro nenhum, é uma classificação que eu mesmo fiz, mas está baseado na palavra de Deus. Primeiro nível, eu chamo de testemunho do bom comportamento. Esse é o testemunho mais básico. É você comportar bem, é você fazer a coisa certa, agir da maneira certa. Isso é uma maneira de iluminar. Mas é a maneira mais básica, mais elementar. Por quê? Porque o ímpio pode ter um bom comportamento também, mas ele não tem luz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem 2 comportando bem. Ninguém vai para o Senhor só porque viu alguém comportando bem. Muito difícil, a não ser que seja muito próximo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se for alguém muito próximo de você, que conhece a sua intimidade, pode ser que ele venha crer no Senhor sem você falar nada, em silêncio. Mas pessoas que estão mais distantes apenas vão elogiar dizendo, ele é um bom crente, ele realmente se comporta bem. Pedro diz, vamos ler isso na Bíblia, 1 Pedro capítulo 3 verso 1, uma exortação para as mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho de que maneira, meus irmãos? Sem palavra alguma, só por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha para cá, maridos, veem a intimidade da esposa. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê dentro de casa como é que ela lida com o dinheiro. Ele deixou algo para ela fazer. Ele vê a responsabilidade dela. Ele vê como ela cuida da casa, dos filhos. Só ele vê. Quem está fora não vê. Quem está fora só vê quando o comportamento é ruim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quem está perto, próximo, sabe da sua vida. Sabe da sua vida. E para esses, você vai ser uma luz resplandecendo. Mas é um nível básico. Ok? Por quê? Você provavelmente não vai ganhar as pessoas só com comportamento. Mas você pode afastá-las de Cristo por causa de um mau comportamento. Entendeu? Você pode desonrar a Cristo por causa de um mau comportamento. Então, não desonre ao Senhor. Ande segundo a vocação que você foi chamado. Você é filho do rei. Reis têm uma maneira de agir. Príncipes têm uma nobreza. Eles fazem e deixam de fazer coisas porque eles são príncipes. Porque eles sabem quem eles são. Ande de acordo com a sua natureza. Ande de acordo com o que você é. Deus falou isso comigo esse tempo atrás. Eu tenho muitos problemas, né, de impaciência com algumas coisas. Uma coisa que me incomoda muito é quando eu estou dirigindo. Quem dirige aqui sabe o que eu vou dizer. E você para no sinal. Aí tem essa linha aqui, é para quem vai à frente. Essa de cá é para quem vai virar. Só que tem uns sabidões que eles entram por aqui para cortar a gente lá na frente. Eu morro de raiva. Aí um dia eu falei, sabe uma coisa? Não vale a pena ser correto nesse mundo. Não vale a pena fazer o que é certo nesse mundo.
eu estou fazendo o que é certo, e toda vez passa à minha frente, agora eu vou de lá também. Aí eu fui. No dia que eu fui, me cortaram, quase bati o carro. Ainda me xingaram tudo. Eu falei, Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Espírito falou comigo. Sabe o que ele falou comigo? Para que você está contrariando a sua natureza? Você não é assim. Anda de acordo com o que você é. Eu falei, é mesmo, eu não sou assim. Eu estava lá, nem sei porque, um momento de loucura. Vou ficar aqui porque é aqui que eu ando corretamente. Hoje em dia eu chego, fico na fila, espero minha vez, e quando eu vejo alguém passando eu falo, filho das trevas. Ele faz só coisa errada, que Deus tenha misericórdia dele. Mas agora eu vivo de acordo com a minha natureza, não contraria a sua natureza. Você é filho de Deus, sua natureza é divina, seus sonhos são divinos, suas tendências, suas intenções são divinas. Apenas ande de acordo, apenas ande de acordo, sua luz vai brilhar. Mas ninguém vai achar que você é grande coisa só porque você ficou aqui na fila certinho. Teve uma vez, vou contar uma coisa aqui. Muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, a gente foi a Portugal visitar uma igreja brasileira. E aí, ele falando mal dos portugueses. E ele falando, não, porque aqui em Portugal os portugueses não têm cabimento. Eu falei, mesmo, o que eles fazem? Ele falou, eles estavam no carro. Ele falou, você quer ver? Olha a fila enorme. Do lado de cá não tem ninguém. Eu não, por que eu vou esperar a fila? Eu vou desse lado aqui. Eu olhei e pensei comigo, e ele falando mal. Entende? Ele é que está errado. Ele que está fazendo a coisa errada. E chama os outros de tolos. Os outros estavam fazendo a coisa certa. E eu junto com o pastor cortando a fila. E ele falando mal dos portugueses ainda. Segundo o nível de testemunho, ou de luz, para resplandecer, ok? Eu vou chamar de testemunho das boas obras. O que é o testemunho das boas obras? Lá em Mateus 5,16, Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que, meus irmãos? Para que vejam o que? Boas obras, e glorifiquem a Deus. Boas obras é superior a bom comportamento. Bom comportamento, todo mundo deveria ter, mas é um nível muito básico. Há um nível superior, que são as boas obras. Nós precisamos de ser desafiados a boas obras. A boa obra mais importante que você tem que fazer é pregar o evangelho. Mas a Bíblia fala que é importante também ajudar o pobre, o necessitado, o doente. É importante ajudar o desabrigado. É importante ajudar qualquer um que pede. A ordem bíblica é: não vire as costas para quem te pede. Faça o que é possível, mas faça. Você não tem que fazer nada além, mas faça. Como igreja, precisamos de ter obras. Você não é salvo pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Entenderam a diferença? No mundo, há pessoas fazendo boas obras tentando comprar a salvação. A salvação não está à venda, ela é de graça, ela é recebida unicamente por fé. Quantos dizem amém? Então, não tente comprar a salvação com boas obras. Isso ofende, blasfema contra Cristo. Ok? Mas depois que você é salvo pela graça, quem de fato experimentou graça, ele procura ser o que com os outros? Gracioso. Quem recebeu graça, quer também compartilhar graça. A Bíblia chama isso de boas obras. Efésios 2 verso 10. Paulo diz, pois somos feitura dele. O que quer dizer feitura? Essa é uma palavrinha em português rebuscado. O que é feitura? Em português de goiano, cara de um, focinho do outro. Ficou mais claro? Cara de um, focinho do outro. Significa que você é a cara de Jesus e Jesus é a sua cara. É isso que está escrito. Mas para a gente ser chique, pois somos feitura dele, parecido com ele, criados em Cristo Jesus. Presta atenção, você não foi criado lá em Adão, não, você faz parte de uma nova criação, e nessa nova criação você foi criado em Cristo. E você foi criado para quê?
boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, então, é um nível maior de resplandecer luz, ok? Mas preste atenção, ainda assim ímpios podem ter boas obras. Ainda assim, pessoas que não conhecem a Deus podem manifestar boas obras. E aí vão dizer, que diferença tem? Por isso, há um nível mais elevado ainda, um terceiro nível, que eu vou chamar do nível do testemunho do favor de Deus. Esse é o nível superior. É quando você testemunha do poder de Deus na sua vida. Está entendendo? Seu casamento estava destruído, mas você clamou ao Senhor, e Ele veio e restaurou, fez de novo, ficou melhor do que era antes. Isso é mais do que bom comportamento ou boas obras. Isso é uma luz tão forte que todo casal que te conhece vai te procurar para saber o quê? O que você fez? Como é que é isso? Vocês estavam acabados, divorciando, e Deus fez algo maravilhoso na vida de vocês. Conta para nós, nós queremos também isso no nosso casamento. É quando você experimenta a graça, o favor, o milagre de Deus, que as pessoas ficam com água na boca para saber como é que elas podem ter também. O seu colega de trabalho ganha o mesmo que você ganha, mas você tem carro, você viaja de férias, e ele não tem nada. Ele fica te observando, ele quer saber qual o mistério, mas ele não consegue entender, porque você não tem outro emprego, você não tem outra renda, e sua vida é melhor do que a dele. Um belo dia ele não vai aguentar, ele vai te parar e vai dizer, me explica, qual que é o seu segredo? Você ganha o mesmo tanto que eu, mas olha o tanto que sua vida é melhor do que a minha. E nesse dia a sua luz vai brilhar mais. Você vai dizer, é o favor. Há um Deus que multiplica o azeite na botija. Há um Deus que multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Você pode servir também. Testemunhar do favor é quando a luz brilha mais. Porque alguém olha para você e diz, ele nem é tão inteligente assim, ele nem é tão capaz assim, mas onde ele põe a mão prospera, onde ele chega as coisas são abençoadas. Quando ele passa pelo deserto vira um jardim. O que tem com esse homem? Você vai dizer, não tenho nada, só o favor de Deus na minha vida. É só a luz resplandecendo. Você precisa de buscar de Deus isso. Eu sei que você, muitos irmãos, muitos mesmo, ainda estão lá no nível mais básico, preocupados só em ter um bom comportamento. Ok? Amém? É bom isso. Mas há lugares mais altos para você. Está me ouvindo? Alguns já estão fazendo boas obras. Aleluia. Mas tem algo maior. É o favor de Deus sobre você. É aquela coisa que o homem lá fora não consegue explicar. Você é nascido de Deus. Não tem uma equação que te define. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe explicar a entrada nem a saída. Você é esse, nascido do Espírito. O favor de Deus te faz ser um mistério. Essa é a luz. Luz é mistério. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe definir. Alguns falam que é onda, outros falam que é raio. Eles não sabem dizer o que é, mas todo mundo sabe quando a luz acende. Ninguém sabe definir você, nem a razão da sua bênção, mas todo mundo sabe que você é abençoado. É abençoado. Lá em Gênesis 39, fala de José. O testemunho de José foi grande. A Bíblia fala que ele era correto com as coisas de Potifar. A mulher de Potifar quis seduzi-lo, ele não aceitou. Presta atenção, então ele tinha um testemunho à luz do bom comportamento. Ele era uma pessoa correta. Mas o que foi que realmente tocou em Potifar? Olha o que diz. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Presta atenção, quem foi que viu? Potifar.
Não foi José que foi contar para ele: olha, Potifar, eu sou abençoado, tudo bem, onde eu ponho a mão prospera. Não, José não falou nada, não precisou de falar. A luz era forte demais. Onde José chegava, a bênção chegava, o favor chegava. E quando o favor chegava, presta atenção, foi inevitável. José foi percebido, a luz brilhou. Olha para cá. Quando o favor te alcançar, todos vão dar glória a Deus pela sua vida. Você sabe, muitos de nós no passado fomos alcoolizados, demos vexame, não cuidamos da família direito, gastamos dinheiro sem poder, e um dia você converteu, o favor te alcançou, mudou sua história, mudou sua casa, mudou suas finanças, mudou sua aparência. E alguém um dia perguntou: o que é isso que aconteceu? Estou vendo que Deus te achou mesmo. Presta atenção, as pessoas não viram só o seu bom comportamento, isso é pouco. Elas não viram só que você está fazendo coisas boas, isso é pouco. Elas viram que você foi mudado pelo favor. Você era um drogado, esquecido, a família te evitava, porque onde você chegava era barraco na certa. Mas um dia a graça de Deus te alcançou, mudou seu semblante, mudou sua história, mudou o seu corpo, e as pessoas não tem como não perceber. A luz resplandeceu, porque o favor te achou. Você está debaixo do favor de Deus. A luz vai resplandecer na sua vida. Quando dizem amém? Uma das áreas importantes de você prosperar é na área financeira. Por quê, pastor? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem um bom comportamento, mas todo mundo olha para você e fica com dó. Fala: eu tenho dó, é gente boa, mas vive na pindaíba. Isso é um bom testemunho? Outras vezes olha para você e fala: puxa, essa pessoa é uma santa, olha ela cuidando de criança abandonada, mas olha como é que ela vive, vamos ter que ajudar, na miséria, não tem nada. Eu sei que tem gente que acha que o bom testemunho é não ter nada. O bom testemunho é ser abençoado por Deus. Então que as pessoas digam: ele tem um bom comportamento, ele faz boas obras, mas tem algo além. Onde ele está, a bênção de Deus chega. Isso é algo que precisam ver em nós. É um testemunho, é uma luz resplandecendo. Porque você não pode dar do que você não tem, você dá da bênção que tem recebido. Esses dias alguém me disse que ouviu alguém dizendo, para mim mesmo ninguém falou, mas alguém ouviu, que a pessoa não ia mais dar dízimo, nada disso, porque ela está na graça. E se ela está na graça, ela não precisa de fazer nada mais, vai ser abençoado do mesmo jeito. Essa é uma afirmação parcial. Deus dá para você a semente. 2 Coríntios 9:10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que... Todos nós somos semeadores. Jesus era semeador, ele saiu semeador a semear. Porque eu creio na promessa de Deus. Olha o que diz o verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, vai acontecer com ele? Onde é que está a graça aqui, pastor? Eu acho que todo mundo tem que colher igual. Por que tem uns colhendo mais do que outros? Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz isso. É você que determina o tamanho da sua bênção, não é Deus. Você que diz o quanto você quer colher. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Eu tenho ouvido essa palavra da graça, mas eu não tenho visto ainda prosperando. Acredite em mim, Deus já te deu a semente. Então, se o agricultor for sábio, ele vai plantar. Eu estava lá em Mato Grosso esse tempo atrás, lá em Lucas. Eu estava conversando com um fazendeiro lá, que os fazendeiros de lavoura têm preconceito com os fazendeiros de gado. Tem preconceito. Então, eles dizem o seguinte, que o fazendeiro de lavoura, ele tem tecnologia, ele se preocupa em aprender, saber como fazer a semente melhor brotar.
usa tecnologia via satélite para comandar as colheitadeiras. Então ele disse: olha, fazenda de lavoura é lugar de gente qualificada. Eu falei: uau. Eu falei: o que você tem contra o gado? Ele falou: nada. Só que o fazendeiro de gado não faz nada. Ele só deixa o bezerro no pasto e seja o que Deus quiser. Tem alguma tecnologia também envolvida na inseminação, mas pouca. Esse irmão disse, falou: olha, se você quer realmente prosperar, não coloque o gado em primeiro lugar, coloque a lavoura. Se você colher bem por um período de 4, 5 anos, você enrica. Mas 4, 5 anos vai te dar 4 ou 5 bezerros, porque é um por ano. Quem cria gado vai ficar bem? Em algum momento talvez. Ele falou: mas quem planta, mesmo que tenha um ano ou outro que não é tão bom, mais cedo ou mais tarde ele vai prosperar. Isso é para se cumprir o que a Bíblia diz, que nós somos semeadores. E o meu desejo é que você prospere. Se você quer colher sem plantar, você está querendo criar algo do nada. Só Deus faz isso. Só Deus chama as coisas à existência do nada. Nós não. Você não pode, você não tem esse poder, você não é Deus. Portanto, quem quer colher sem plantar, está achando que é Deus. Soberba, vai perder o favor. Mas quem é humilde, planta a semente que Deus dá, ainda agradece porque foi Deus que deu a semente. Para que Adão pudesse ter Eva, ele teve que semear. Semeou o quê? A costela. Deus não criou Eva do nada, foi da costela que era de Adão. Deus disse que Abraão ia ser pai de multidões, mas Abraão teve que entregar Isaac. Eu sei que tem igrejas que exageram nisso, mas acredite, não é porque estão exagerando que não é verdade. A Bíblia fala que um dia Elias chegou diante da viúva de Serepta, e ela falou para ele: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um bolo e vou morrer, eu e meu filho. Elias falou o que para ela? Pega a farinha, pega o azeite, faz um bolo para mim, porque não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Mas primeiro ela teve que fazer o quê? Semeou o que tinha. Pastor, isso não é barganha? Não, não é barganha. É a maneira que a graça te deu de prosperar. Deus te deu o privilégio de semear. Ele te dá a semente e fala: o que você vai fazer com ela? Planta. Planta, você vai colher. Então não há barganha, não há troca. O que existe é promessa. Todo aquele que semear vai colher. Quem semear muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Deus te dá o privilégio de escolher. Se você de fato nesse ano entendeu a graça, sua vida foi transformada mais uma vez. Você experimentou algo poderoso. Eu quero desafiar você: aprenda o poder da semente. Você vai ver a colheita como você nunca viu antes na sua vida. Apresentação: Pastor Aloísio Silva.